Bom, estamos aqui na porta do acervo, né, do Museu e Arquivo Histórico Reverendo Vicente Temudo Lessa, que é esse senhor aqui. O Reverendo Vicente Temudo Lessa é o primeiro historiador do protestantismo brasileiro. Ele é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em 1903, e ele se tornou, a partir daí, ele era muito jovem, mas ele se tornou, a partir daí, um historiador importante para registrar a memória do protestantismo brasileiro nos seus primeiros passos. E é dele o livro que se constitui na primeira síntese da história do protestantismo brasileiro. Esse livro foi publicado em 1939 e, a partir daí, então, ele tem produzido muita coisa interessante e a gente guarda esse material aqui também, né? Então nós temos muita coisa aqui no museu. Por exemplo, aqui a gente está falando em presentes que a igreja recebeu nos seus contatos com igrejas do mundo todo e outras denominações protestantes no Brasil. E aqui a gente tem uma exposição fotográfica na qual a gente reúne fotografias dos concílios, que são as Assembleias Gerais da Igreja, onde desde 1903 se decide o que a Igreja vai fazer, os caminhos que ela toma, e também, especialmente, a gente tem aquilo que a gente chama de foto número 1, que foi tirada quando a Igreja se organizou no dia 1º de agosto de 1903. Aqui é uma coisa muito interessante, ela nasceu em 31 de julho, mas ela se organizou, ela se institucionalizou no dia 1º de agosto. E essa foto foi tirada exatamente quando a igreja se organizou, bem aqui no centro de São Paulo, na rua 24 de Maio, onde hoje existe um comércio incrível, mas que naquela época era uma rua muito pacata e onde estava construído o templo da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Aliás, a Igreja Presbiteriana de São Paulo é a segunda igreja presbiteriana do Brasil. A primeira é do Rio de Janeiro e a igreja nossa, que digamos assim, é a igreja mãe, a igreja sede, ela se localiza hoje também no centro de São Paulo, mas não mais na rua 24 de Maio. Aqui a gente tem fotos da liderança, né, das nossas raízes, do João Calvino. Todo mundo sabe que o protestantismo veio da Europa, lá do século XVI, da chamada Reforma Protestante do século XVI. E o Calvino é uma figura exponencial no estudo da história da humanidade, né, da história social europeia do século XVI. Esse aqui é o Reverendo Simonton, que foi o primeiro missionário americano que chegou ao Brasil em 1859 e que se constitui no patrono do protestantismo, do presbiterianismo nacional. E esse é o Reverendo Eduardo Carlos Pereira, que foi o grande líder pelo surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que era uma pessoa muito importante para a igreja, mas que também fora da igreja era muito importante, porque ele foi um grande gramático, escreveu gramáticas que por décadas foram usadas por brasileiros de todos os lugares para estudar a língua portuguesa. Então temos também essa tradição de pessoas que têm muita relevância na sociedade. Não é somente uma questão interna, uma questão para fazer prosélitos ou seguidores, mas existe gente na igreja desde o princípio que foi muito importante nesse diálogo com a sociedade e construir o conhecimento, de construir a sociedade brasileira.